Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Felipe Jesus. Conforme prometido, eu disse que eu ia mostrar aquele livro, ia fazer a leitura de um trecho do livro de 1976 do escritor Lobsang Rampa. E aí eu vou fazer aqui então, né? Vou ler um trecho aqui de um capítulo do livro dele, acerca do Feminist. Então, vamos começar. Essa porcaria de marido vadio, exclamou. Eu lhe disse que limpasse o banheiro antes de sair para o trabalho hoje de manhã, disse a mulher. Ao pensar no marido, tornou a mexer-se e sair do banheiro, indo para a cozinha. Olhou em volta, aturdida, e depois seus olhos deram com um bilhete apoiado na garrafa de leite. Estava escrito: Estou farto de viver com uma feminista, dizia o bilhete. A igualdade de oportunidades pode ser exagerada. E quando você começa a dormir por aí, noite após noite, isso basta para mim. Você não vai me ver nunca mais. Ela pegou o bilhete e examinou atentamente. Depois virou, levantou para perto da luz e por fim virou-se de pernas para o ar, como se aquilo lhe desse alguma inspiração. Mas não, nem inspiração, nem alegria, nem tristeza tampouco. Ela era apenas mais uma dessas fêmeas incrivelmente inúteis que se intitulam feministas, a pior praga da civilização. Devo ser uma das pessoas que nutrem o maior desprezo e horror pelas feministas. Elas não são esposas, são cacos inúteis que estão degradando a espécie humana. Em 1914, mais ou menos, houve uma grande tragédia na Grã-Bretanha. Sim, chegou a Grande Guerra Mundial. Mas começou também uma outra guerra, a guerra chamada Luta dos Sexos. As mulheres foram feitas para gerar filhos, para perpetuar a espécie. Mas em 1914 as mulheres meteram-se nas fábricas e vestiram roupas de homem. Em breve, estavam bebendo e fumando e usando um palavreado que nenhum homem jamais usaria, por mais depravado que fosse. Em breve, as mulheres estavam se queixando, reclamando e dizendo que se sentiam injustiçadas. Mas nenhuma mulher jamais esclareceu o que deseja. Ela deseja, ao que parece, ser uma selvagem descontrolada, sem qualquer interesse pela perpetuação da espécie. Realmente, é horrível pensar como algumas moças vão para a cama com qualquer homem que lhes agrade no momento. E às vezes é quase um caso de violência contra o homem. E depois, quando nasce um filho, com casamento ou sem ele, a mãe corre de volta para a fábrica ou loja, ou seja lá o que for, quase antes da criança nascer e o bebê abandonado em asilos ou entregue à mercê carinhosa de uma babá. Quando a criança cresce, é largada nas ruas para ser dominada por crianças mais fortes ou mais velhas. Em breve, formam-se os bandos. Exagero? Veja o seguinte, extraído de Albertan, de 15 de julho de 1976. É apenas um resumo, claro. Diz: alugam-se meninos para golpes. Depois da propaganda costumeira, o artigo passa a dizer: em algum lugar na área de Vancouver, há um menino de 10 anos que está à disposição do submundo para assassinatos contratados. Parece que esse pequeno, um menino de 10 anos, é chefe de uma quadrilha de 100 guris que matam por dinheiro. Há algumas semanas, um jornal noticiou que um menino com menos idade do que aquele tinha cometido um assassinato. E desde então houve outro caso em que o menino matou seu suposto amigo. Antigamente a mãe ficava em casa e criava os filhos fazendo tudo para eles se tornarem cidadãos decentes, esforçando para incutir-lhes obediência. E qual a tarefa mais nobre para uma mãe do que ficar em casa e criar uma família decente? É óbvio que muitas dessas mulheres que não gostam de ficar em casa estão apenas sendo influenciadas por forças maléficas. Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram para as fábricas, para os escritórios e até ingressaram nas Forças Armadas. De modo que o pessoal da publicidade descobriu que havia o dobro da fonte de renda para aqueles para quem faziam publicidade. E em breve a economia chegou a um ponto em que se tornou necessário o trabalho das mulheres. Ou era o que parecia, superficialmente. Toda a publicidade frisava que as mulheres podiam fazer muito mais coisas comprando isto, aquilo e aquilo outro, e naturalmente, sendo mulheres, elas caíram como umas patinhas, caíram no golpe. Os governos também verificaram que quando as mulheres trabalhavam e ganhavam muito dinheiro, pagavam mais imposto sobre a renda. Havia mais renda dos impostos sobre o consumo e tudo mais. E as mulheres continuam a ser tão completamente tolas que abandonam sua vocação natural e em vez disso vão trabalhar e se endividam para comprar coisas que não lhes adiantam de nada. As mulheres de hoje, do ano de 1976, especialmente as feministas, não têm gosto nenhum.
não têm a menor ideia de como se vestir. Acham que o máximo da elegância é sair com uma saia e blusa limpas todo dia, coisas compradas a prazo e geralmente do material mais barato possível e de padrões berrantes. Vocês têm ultimamente olhado para as mulheres, quero dizer as mulheres mais jovens? Já repararam em seus bustos chatos e quadris estreitos? Como é que as crianças vão nascer? Com o auxílio dos fórceps, sem dúvida, e aí terão os cérebros distorcidos e apertados. Já notaram como os casamentos vêm se deteriorando hoje em dia? As mulheres, especialmente as mulheres, só querem juntar-se com o homem e terem todo o sexo que quiserem. E depois, se o homem as contraria, em qualquer coisa elas pegam seus trapinhos e se bandeiam para o primeiro que aparecer e as queira. No mundo esotérico existe o princípio masculino e o princípio feminino, dois polos opostos, e para que o mundo continue a ser um lugar habitado, é necessário que homens e mulheres sejam diferentes uns dos outros, sendo as mulheres, senão as mulheres se tornarão estéreis e por mais que tentem não terão filhos. Talvez devemos sair em campo e agir violentamente contra o pessoal da propaganda, aqueles que incitam as mulheres para o caminho da destruição da espécie. Vocês conhecem alguma coisa sobre jardinagem? Já viram uma macieira muito especial que tenha sido abandonada? Houve tempos em que aquela macieira produzia maçãs maravilhosas, apreciada por sua firmeza, sua doçura, seu colorido, tudo. Depois de ter sido abandonada por algum tempo, aparece uma coisa como uma maçã brava, mirrada, encolhida, murcha. Já viram cavalos puro-sangue que foram abandonados e puderam cruzar com éguas selvagens? Eu lhes direi qual o resultado. Depois de algumas gerações, o produto é o mais inferior dos inferiores, porque tudo isso parece decair até as piores consequências. E assim se dá com os seres humanos. As crianças são abandonadas, não têm disciplina e assim aparecem os bandos armados, os vândalos, tudo quanto é feio e mau. Aparecem os violadores, os velhos feridos e mutilados. Há pouco tempo houve um caso em que 2 mulheres encontraram um velho inválido que tinha pernas artificiais e pelos poucos centavos que o velho tinha nos bolsos, as mulheres o espancaram, quebraram suas pernas artificiais e o deixaram mais do que seminu numa rua deserta. Ainda recentemente houve outro caso em que estavam envolvidas mulheres. 2 delas foram a uma casa ocupada por uma pensionista idosa. Arrombaram a casa e depois espancaram a senhora, e ela só escapou com vida porque se fez de morta. As mulheres, se é que se pode chamá-las de mulheres, roubaram a casa e levaram todo o dinheiro que a velha possuía, deixando ela completamente arruinada. Essa é a e os situação, velhos pensionistas não têm muito do que viver. Desde aquela Sabem época, o que as crianças indisciplinadas vêm a ser depois de crescidas? E chegou até Sabem os o que dias de acontece hoje, quando né? as crianças passam a Século adolescência sem agora qualquer disciplina, sem qualquer ideia de tentar conseguir um emprego? Os costumes já fazia bastante tempo que a coisa estava feia. Fica aí para reflexão, pessoal. Falou, piazada.